Vamos lá, começar a gravação. Tem que fechar isso aqui. E o mouse não está me obedecendo. Vamos lá. Gravando. Então, vamos dar o play aqui. A gente começa. Atenção, muita calma nessa hora. Agora vai. Muito bem, olha só, aula 9 já. Chegamos aqui, né? E hoje a gente termina a história, certo, Val, de José e Maria, né? Fechamos aqui a nossa conversa sobre o inverno, né? Hoje a gente vai ler alguns versículos a respeito de José e Maria. E só para recapitular, né? Se você quer ver essa história, ela aparece no começo do Evangelho de Mateus e também no começo do Evangelho de Lucas. Né? João e Marcos não falam, né, desses início aí a respeito de casamento de José e de Maria e também dos eventos ali relacionados com o nascimento de Jesus. Então, esses dois evangelhos, né, Mateus e Lucas, a gente encontra essa história, sendo que em Lucas a gente vê muito mais destaque sendo dado para Maria, e em Mateus a gente vê muito mais destaque sendo dado para José. A história é bem, né, ali em Mateus, é um texto bem pequenininho, né, então pouca história, mas elas acabam se complementando. Tá? Falando um pouquinho dessa situação de inverno, né? O inverno é o momento onde as coisas exigem luta, resistência, porque é o momento onde, com certeza, o inimigo preparou algumas ciladas. E não foi diferente na vida desse casal aqui de José e Maria. Muitas lutas eles precisaram enfrentar. A gente não tem toda a história deles, né? Você vê o comecinho, José, ele casa com Maria, constitui família, mas depois ele desaparece. Muito provavelmente, né, morreu, mas os evangelhos não falam muito mais de José, exceto nesse comecinho aí, onde ele casa com Maria e ele, né, acaba cuidando de Jesus. José e Maria, eles têm uma conexão muito grande com a realidade onde a gente vive, porque por mais que eles estão lá no tempo depois de Cristo, Império Romano e tudo mais, mas a gente vê muitas semelhanças nessa história. Você, por exemplo, separa muito bem a realidade do Antigo Testamento, onde tinham as leis, onde tinham todos, né, os conflitos e tudo mais, né? E o Novo Testamento, ele é uma outra realidade. Por mais que ainda estivessem ali em Jerusalém, Israel e tudo mais, mas é uma outra realidade. E quando a gente fala dessa realidade e dessas lutas, acho que a primeira coisa que a gente vê logo no começo dessa narrativa de José e de Maria, isso tanto em Mateus quanto em Lucas, é a guerra interior, que começou inclusive até um pouquinho antes de o casamento em si acontecer, porque Maria recebe a visita do anjo, José acaba descobrindo que a sua noiva, no caso, estava grávida. No caso dele, ele estava, né, discutindo assim, como que eu faço para quebrar esse acordo, quebrar esse compromisso, sem expor Maria diante da sociedade. E ele ficava ali pensando, quanto tempo? Uma semana, um dia, a gente não sabe. O que a gente sabe, e aí está em Mateus, deixa eu aproveitar e colocar o texto aqui, né, de Mateus. Né? Deixa eu arrastar para cá. O que a gente sabe é que no caso de
não em Lucas. Lucas vai falar mais de Maria, mas não no caso de Maria, no caso de José, havia uma questão de que agora, o que eu faço? Eu continuo casado com essa mulher ou então eu vou para um outro relacionamento? Essa era a situação que José estava vivenciando ali. Deixa eu pular para o capítulo 2. Capítulo 2 a gente vai ver a história mais falando aí de Maria. Então, no caso de Maria, ela encara essa jornada de um jeito diferente de José. Se você observar a reação de Maria, e eu vou voltar aqui para os primeiros capítulos, quando o anjo conversa com Maria, a resposta dela é exatamente essa que você vê aqui no versículo de número 38. Que aconteça comigo o que você falou. Então, Maria, ela disse um sim muito mais convicto para aquela situação do que José. José, a gente vê que ele estava imaginando: será que essa história é verdade, né, Val? Caso de José, a dúvida dele era mais existencial, né? Deixa eu lançar aqui. Né? José, com quem Maria estava para casar, sendo homem justo e não querendo envergonhar em público, resolveu, né? Já tinha tomado a decisão, né? Deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, ou seja, aqui, muito provavelmente ele estava imaginando o quê? Como que ele ia fazer esse negócio acontecer, né? Mas o versículo anterior já deixa claro que ele estava convicto de que esse relacionamento não ia dar certo, não ia funcionar. Essa era a guerra interior que estava acontecendo, principalmente, né, do lado de José. Porque enquanto Maria dizia, não, faz, né, o que tiver que fazer, José estava imaginando, isso aqui não vai dar certo. Então, essa luta interior, né, na mente de José, medo, a dúvida, a incerteza, tudo que estava acontecendo com ele ali, fez com que Deus enviasse um anjo para dizer para José: José, pode assumir esse relacionamento, porque Maria não te enganou, você não foi traído, o que está sendo gerado ali no interior de Maria vem do Espírito Santo. E aí isso acabou tranquilizando José. Mas no coração de José, antes desse momento, ele já estava imaginando que aquele casamento não ia dar certo. O inverno, ele traz muito essas lutas interiores no coração, né? Então, é aquele momento onde a gente fica imaginando, será que isso aqui vai dar certo mesmo? Será que é para continuar? Será que não é melhor cada um ir para um lado? José. José agindo aí no interior, porque, né, José já tinha decidido, deixa eu voltar para o texto aqui e colocar na tela para vocês, né? José já tinha resolvido deixar sem que ninguém soubesse, ele já tinha tomado a decisão. Na cabeça dele, a solução é: esse relacionamento não vai dar certo. Não vai funcionar. Óbvio que talvez ele não tivesse falado ainda para ninguém, mas no interior dele, aquele relacionamento não tinha como seguir em frente, seguir adiante. A luta interior, ela sempre vai te fazer questionar: será que Deus está nesse lugar? Será que tem a bênção de Deus nessa situação? Será que é a vontade do Senhor que isso aconteça? Isso pode acontecer motivado por diversas circunstâncias, situações. Essa guerra no interior de José, naquele contexto, era porque ele tinha uma expectativa do casamento dele e aquela expectativa não estava se confirmando. Ele queria casar com Maria no tempo certo, fazer a festa, né? Celebrar o casamento como, né,
Ele era um homem tradicional, um homem, né, que seguia as tradições da sua família. Ele tinha uma certa expectativa. E aquela expectativa não estava acontecendo. Então, no interior de José, a ideia é: esse casamento vai dar certo. Está começando tudo errado aqui. Mas Deus precisou intervir. Porque se dependesse de José, ele já tinha tomado a decisão. Não vamos para frente. Vou só achar o momento certo de dar a notícia para Maria. Nossa guerra interior, nossa luta interior está muito associada com a circunstância em que a gente está passando dentro de um relacionamento. E a coisa mais importante para vencer uma luta como essa é entregar nas mãos do Senhor. É deixar Deus fazer a parte dele. Porque a parte de José já estava decidida: vou largar dessa mulher. Não vou para frente com esse casamento. Deus precisou intervir enviando um anjo. Então, nesta ocasião, onde o nosso interior está em conflito, onde a gente não sabe, de repente a gente está tomando até mesmo uma decisão errada, que é o caso de José, ele estava tomando uma decisão errada. De novo, né, o versículo diz que ele, né, não querendo envergonhá-la, versículo 19, envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem. Então a decisão estava tomada na cabeça dele. Então Deus precisou intervir naquela situação. Então, quando nós estamos enfrentando as nossas lutas interiores, o melhor passo é pedir para o Senhor intervir naquela situação, para que nenhuma decisão errada seja tomada e aquilo que deveria ser uma solução vire um problema maior ainda. José não fez isso. Ele simplesmente resolveu, falou assim: vou largar, não quero mais. E ele poderia até, né, olhando de fora, dizer que estava no direito dele. Foi enganado, né? Maria traiu a aliança, né, o que eles tinham construído. Mas numa luta interior, a gente não pode ser movido somente pelas nossas percepções. Porque as nossas percepções, elas são limitadas. Então, quando você está diante de uma luta dentro de um relacionamento, você fica imaginando: o que, que eu vou fazer, o que, que eu largo, eu insisto, eu persisto. Antes de tomar uma decisão, entrega isso na mão do Senhor. Deixa Deus orientar do jeito dele. Obviamente que se a gente está discutindo um relacionamento onde o contexto é um contexto de violência, de agressão, até nisso Deus vai orientar para que essa situação passe, né, com a menor trauma possível. Mas a gente nunca pode deixar de trazer Deus para dentro desse problema. Acho que, né, essa ilustração aqui de José mostra que Deus quer entrar dentro do nosso problema para nos ajudar a resolver. Para que esse nosso interior, imagina, né? Se ele aceita e ficava, né, com aquela mente: mas eu casei com essa mulher, mas esse filho não é meu, não sei, ela contou uma história e não me convenceu, mas mesmo assim eu casei. E aí não aparece o anjo para dizer: não, ó, fica tranquilo que tá tudo certo. Ele ia ficar com aquele, como? Né, olhando aquela mulher, disse: essa mulher aqui me enganou, estou casado porque eu arranjei tudo, não ia voltar atrás. Né? Mas Deus entrou no problema dele, dos dois. Então, nas lutas que nós enfrentamos, pede para Deus entrar dentro dessa luta, dentro desse problema, para trazer orientação, para trazer intervenção, para trazer o caminho que precisa ser seguido. Porque se eu, da minha carne, da minha cabeça, decidir tomar, né, um rumo, sem essa orientação, sem essa intervenção,
dificilmente a gente vai ter, né, o final feliz que Deus preparou. Agora, se Deus entra no nosso problema, certamente a gente vai ter o final que Ele preparou para nós. Então, Deus precisou intervir na vida de José para que ele não tomasse a decisão errada. Ele precisou entrar naquele problema. E isso é extremamente importante para a nossa vida hoje. A gente tem que trazer Deus para dentro dos nossos problemas. Porque Ele quer participar. Ele quer. Né? Senão Ele teria dito: eu vou jogar todas as fichas da salvação da humanidade nesse casal e vamos ver o que vai dar. Não, quando a coisa estava saindo por uma outra direção, Deus foi lá e entendeu. Óbvio que ele é onisciente, já sabia de todas essas coisas. Então, quando a gente tem, né, um Deus onisciente que sabe todas as coisas, fica até mais fácil de trazê-lo para dentro dos nossos problemas. E não deixar Deus do lado de fora. José estava deixando. Mas como Deus tinha um propósito ali, ele mesmo entrou para resolver. Então, na luta interior que você enfrenta, seja num relacionamento ou em qualquer aspecto da vida, deixa Deus entrar dentro do problema. Não deixa ele de fora. Não tenta tomar decisão sozinho. Toma decisão, né, buscando uma orientação que a gente sente no coração que é da parte de Deus. Outra luta que vem é a luta familiar. No caso de José, ele tinha um acordo com a família de Maria de casar num determinado tempo. Só que com Maria grávida, ele teve que antecipar isso. E não precisa nem precisa estar no texto, né? É uma questão de concluir que Maria foi visitar Isabel, ficou 3 meses. Quando voltou, José falou: temos que casar já, porque se o nosso casamento estava daqui a 6 meses, daqui a um ano, todo mundo vai ver que você está grávida e não vai dar certo, então vamos casar. E eles casaram. Sumiu e José trouxe Maria para a sua vida, Maria trouxe José para a sua história, e eles ficaram juntos. Mas imagina a família, né? Porque aí você faz as contas e fala: essa gravidez aqui não deu tempo, né? Vocês adiantaram o casamento. E só que José e Maria não iam ficar contando história. Não, foi o Espírito Santo. Se já foi difícil para José entender e o anjo teve que intervir, você acha que a família da noiva ia entender que estava sendo gerado ali era do Espírito Santo? Então imagina quanto que José e Maria não foram conversa do almoço de domingo, né, Val? Tipo, olha, nem esperaram aí a festa, né? Já engravidaram, tiveram que casar às pressas. E às vezes a gente precisa ter muito cuidado, né? Quando você tem um relacionamento com uma pessoa, a família de um lado, a família do outro, exerce uma certa influência. Às vezes essa influência é boa, é benéfica. Às vezes essa influência atrapalha. Então, dentro de um casamento, você precisa saber isolar as influências que atrapalham. Porque se elas entram, se essas influências permeiam o relacionamento, se elas são benéficas, ótimo, ajuda. Agora, se elas não são, elas atrapalham. E é super importante a gente ter um olhar muito crítico e, ao mesmo tempo, respeitoso para essas influências. Porque família sempre quer dar opinião. Sempre quer dar opinião. Faz desse jeito, não faz aquele. Vocês estão certos, vocês estão errados. E quando dentro de um relacionamento entra aquelas comparações, mas com a minha mãe não era assim. Aí acabou. Então, as lutas familiares, elas acontecem principalmente porque as famílias, por bem ou por mal, querem exercer uma influência.
E o casal precisa entender que naquele relacionamento a decisão está entre ele, ela e o Senhor ali orientando. E as influências, elas podem ajudar, podem atrapalhar, mas elas não podem, de forma alguma, se colocar entre um e o outro. Quando a gente traz uma influência familiar para dentro do relacionamento, um lado sempre vai sair perdendo. Porque se eu estou falando porque minha mãe fez, já é 2 contra 1. Porque agora é minha mãe e eu contra você. E o outro lado vai achar, mas eu estou perdendo nessa questão. Porque eu estou dizendo fazer uma coisa, você está querendo fazer porque sua mãe falou para fazer. Então você não está em concordância comigo, você está em concordância com ela. E 2 aqui tem que andar em concordância, não 3. Lembra do versículo? Darão 2, se estiverem em concordância. A gente está colocando 3, né? Que é eu, minha mãe, contra a esposa ou marido. Então, deve se ouvir, deve se respeitar, mas cuidado para essas influências não virarem lutas dentro do casal, dentro do casamento. Porque o que nós estamos construindo como casal. Tanto que é muito impressionante, né, logo no comecinho do Gênesis, quando Adão fala que o homem deixará o pai e a mãe para se unir com a sua esposa. O que está querendo dizer? Que agora é sua esposa, não é mais a família dela ou a sua família, é você com ela. Vocês estão nessa jornada. Então, cuidado para que essas influências não venham lutas que vão começar a desgastar essa relação. José, de certa forma, teve que enfrentar alguma coisa aí, porque ele casou antes do tempo que ele estava imaginando. Né? Mas isso é um exemplo. Às vezes a influência pode ser financeira, às vezes a influência pode ser até psicológica, né? De a mãe que põe defeito na sogra, na nora, na verdade, né? Na nora, né? Porque não cuida do meu filho direito, né? Ou o pai que tem ciúme do genro, porque cuidou da filha bem, agora chegou esse cidadão que levou minha filha para fora de casa e não está fazendo. Cuidado com essas influências, porque isso certamente atrapalha. Continuando, a gente tem também as lutas sociais. Né? E elas acontecem no caso de José e Maria, a luta social estava muito mais relacionada com o fato de Herodes estar perseguindo, né, aquele casal para matar Jesus. Mas às vezes a questão social aqui, ela também pode estar relacionada com uma certa desigualdade. Às vezes o marido vem de uma realidade social, a esposa vem de uma outra realidade social e aquilo gera um conflito, gera um desgaste. Né? Essa semana eu assisti um filme chamado A Grande Virada. Está no Netflix. Não é baseado em fatos reais nem nada, mas é curioso porque você vê o marido, ele era um executivo de uma empresa e a mulher ficava em casa. Só que o cara executivo, ele chegava num Porsche esportivo, top, e a mulher andava num carro, porque era esposa e um casal de filhos. Andava num carro muito simples, muito. Assim, dava até para ser melhor pela posição que ele tinha. Mas era muito engraçado, porque ele tinha o Porsche e ela tinha um carro velho, assim, meio zoado. Né? E ele tinha um orgulho, porque ele queria jogar golfe. E o que acontece no filme? Ele perde o emprego. Só que ele não quer perder o status social que ele tinha. De continuar usando roupas caras, de continuar frequentando um clube de golfe, né, de morar numa casa gigantesca. E ela fala assim, meu, a gente não pode mais pagar por essas coisas. Ela fala para ele,
vamos vender essa casa e vamos voltar para casa do seu pai. Seu pai tem 2 quartos, cabe você, eu e no outro quarto os nossos filhos. Ele fala, não, eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer. Me dá um tiro na cabeça, porque eu falei que eu ia sair da casa do meu pai e nunca mais ia voltar para lá. Chama-se A Grande Virada. Tem bastante ator famoso nesse filme. E no final ele aprende que essas diferenças, né, esses conflitos, essas distâncias sociais, elas acabam com o relacionamento. Acabam. A história não é só deles, são 3 famílias que estão vivendo esse conflito, esse problema do desemprego e como que isso afeta o ego e o desejo de você manter as aparências sociais. Né? No final, a esposa vai trabalhar no hospital, ele vai trabalhar com o irmão dela, que é uma construtora, pregando, né, tábua, carregando bloco, essas coisas todas. Mas aprendeu uma grande lição. Então, essa questão social, ela é muito crítica, porque às vezes você está numa condição e se essa condição vira, você pode querer culpar o próprio relacionamento. E aí imagina como isso não destrói, né, qualquer relação. No filme fica bem claro que não para o ator principal, o casal principal, mas para os demais, essa questão social estava arruinando a relação dos outros 2 casais que tem. Então assistam, é bem bacana, chama-se A Grande Virada. Né? Ilustra bastante como essa diferença social ela pode ser um grande problema na relação. O marido querendo manter as aparências, a mulher pé no chão dizendo, a gente não tem dinheiro para isso, a gente não consegue pagar essas coisas. Né? E isso desgastando o relacionamento. Então, nessa situação, o que precisa ficar claro é o seguinte, nós estamos construindo uma história juntos. Então, o passado ele ajuda muito para a gente aprender com as coisas, mas a gente não pode ficar preso a isso. A gente tem que agora entender que esta aqui é uma nova história, que ela pode ter altos, mas ela também pode ter baixos. E a gente tem que continuar juntos, independente do que vier. Porque isso conecta com a luta financeira, que é o que a gente está vendo aqui. Que acredite você, destrói tanto casamento quanto traição. Às vezes até mais. Né? Quando um casal passa por uma crise financeira, isso mexe bastante com a estrutura do casal. E se eles não estão muito bem resolvidos para encarar essa dificuldade, essa luta financeira, com os pés no chão, a coisa fica instável, fica bastante difícil. Tá? Então, a questão financeira ela é extremamente preocupante, porque nas estatísticas, em muitos casos, até ganha, né, o divórcio motivado pelo problema financeiro, às vezes ganha da traição. Porque imagina, né, você não conseguir pagar suas contas, ter que vender suas coisas. Né? Mexe com a cabeça das pessoas. As pessoas às vezes não aguentam. E ainda tem toda, né, uma questão de fora também influenciando. Então imagina como isso não mexe. Numa questão financeira, a nossa confiança, a nossa expectativa não pode estar naquilo que o dinheiro dá. Porque o dinheiro é ilusão, né? Ele paga as contas, mas ele não é porto seguro. Porque se fosse, ninguém ficaria, né, com medo de perder dinheiro. Né, Val? Mas se a gente enfrenta uma luta financeira ou enfrenta uma dificuldade financeira, numa situação, né, dentro do casamento, os dois precisam se apoiar e não se incriminar. Tipo, porque você gasta nisso, porque você compra aquilo. É sentar e fazer um plano. Olha, a gente vai ter que abrir mão de algumas coisas aqui.
chegar num acordo e vamos cortar tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que é não prioritário e vai embora. E tem que chegar num acordo, né? Porque, ó, eu vou cortar isso e eu vou cortar aquilo, né? Então, e agora a gente vai ter que equilibrar as contas. O que acontece numa luta financeira é que, primeiro, os lados não querem cortar, e segundo, que um fica incriminando o outro pelo desequilíbrio, né? E aí não vai dar certo mesmo. Então tem que colocar na mesa e dizer o que, que a gente vai fazer. Existe uma premissa que diz o seguinte, que se você corta a, aquilo que te dá prazer, você gera infelicidade. Vou dar um exemplo. O meu prazer é comprar roupa. Não é o meu caso, tá? Só ilustrando. Então, se eu não puder comprar uma camisa, uma calça, eu vou ficar infeliz. Então, esse prazer eu não posso abrir mão. Essa premissa, ela existe, sabe? Né? As pessoas veem valor naquilo que, não naquilo que elas trabalham, mas naquilo que traz essa satisfação. As pequenas satisfações é o que mexe mais com a cabeça das pessoas. Então, eu gosto de viajar. Então, se eu não viajar esse ano, acabou o ano para mim. Vou ficar infeliz. Só que numa situação financeira, a gente tem que repensar essas situações que nos dão prazer, que nos dão satisfação, principalmente quando elas pesam na questão financeira. Então, olha, não vou mais viajar, não vou mais comprar isso, não vou mais comprar aquilo, não vamos mais gastar com essas coisas, vamos cuidar para a gente poder equilibrar. Tá? E esse é o sacrifício que precisa ser feito. Às vezes você tem que sacrificar aquilo que te dá prazer, mas não para depois ficar reclamando que também eu não faço mais isso, também, porque aí não vai adiantar. Você tem que dizer o seguinte, olha, não vamos reclamar, vamos passar por isso e quando a gente puder, a gente volta. Né? Porque no final isso acaba levando para uma outra luta que é a luta conjugal. Então você imagina como essas coisas elas vão se conectando. Então, quando você está numa situação, a relação conjugal sempre, né, tende a ser impactada, porque é um efeito dominó. E talvez as suas peças não estão organizadas da forma que você está vendo ali. Pode ser que para você a primeira peça seja o financeiro e não o interior. Mas ainda assim são coisas que estão conectadas. Se uma encostar na outra, vai cair da frente, vai cair da frente. E quando a gente dá conta, né, aquela relação conjugal, ela vira uma guerra dentro de casa. Né? E ao virar uma guerra, a relação fica extremamente estremecida. Então, colocando na balança, a gente precisa entender o seguinte, que nosso relacionamento tem que estar nas mãos do Senhor, porque se depender das pessoas, a gente tem um comportamento normalmente autodestrutivo, a gente se sabota. A gente fala o que não quer, ou fala o que não deve, fala sem pensar, age sem pensar. E essas coisas elas vão refletindo. Né? Imagina no caso de José e Maria, que José estava criando um filho que por mais que o anjo tinha dito, por mais que o anjo... Aquele filho era de Maria, não era de José. Ele criou como filho dele. A gente vê quando o menino fica em Jerusalém aos 12 anos, que Maria e José voltam para encontrar, Maria fala com Jesus. Seu pai e eu ficamos 3 dias procurando você. E Jesus responde para Maria: estou aqui na casa do meu pai. Vocês lembram dessa passagem? Vamos lá? Dá tempo da gente ler? Tá, tem uns minutinhos. Então vamos lá. Deixa eu ver se eu estou aqui. Vamos lá, tá? Em Lucas.
Vamos lá, vem comigo. Nascimento de Jesus, né? Maria visita o Cântico de Maria, o nascimento de João Batista, vamos avançando um pouquinho, os pastores, Jesus é apresentado no templo, profetiza Ana. Olha só, né? 3 dias depois, o acharam no templo assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e fazendo-lhe perguntas. E todos os que ouviam o menino se admiravam muito da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais o viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse: Filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Era a resposta de Jesus. Por que me procuravam? Não sabia que eu tinha de estar na casa do meu pai. Meu pai. Então, imagina José, né? Com 12 anos, adolescente, né? Se ele foi compreensível, se ele entendeu o que Jesus quis dizer com aquilo ou não, enfim. Mas a frase de Jesus é: estou na casa do meu pai. Então, imagina José, né, convivendo com aquela situação e sabendo: esse é o filho de Maria. Eu cuido, eu alimento, eu protejo, tudo que é necessário, mas ele é o filho de Maria. Não tem meu DNA lá, né, Luiz? Não tem o DNA lá. Né? E se a gente olhar a história, presta atenção nisso aqui, olha que coisa curiosa. Se você pensar nos casais da Bíblia, né, qual foi o casal onde o pai teve que sustentar um filho que não era dele? Além de José e Maria. Né? Lembra aí, Val, de algum? Então, até isso era difícil para José. Ele não tinha referência, né? De, né? Porque tinha a lei do levirato, né? Onde quando um casal, o marido morria, o cunhado ficava com a mulher para dar filhos, e esses filhos eram contados do irmão que morreu. Né? Mas o caso de José não era esse. Não tinha um irmão morto, não tinha nada. Então, imagina a dificuldade para José. Outro exemplo, e aí eu já vou colocar os dois, porque a gente está terminando, né? Então, outra luta que acontece é a luta profissional. Né? E por que isso pode ser uma questão para a gente colocar na mesa? Porque às vezes as pessoas fazem da sua profissão uma fuga do relacionamento. Então, a pessoa trabalha, trabalha, porque não quer estar em casa com a esposa para ajudar a cuidar da casa, cuidar da família. Então, prefere fazer do seu trabalho uma fuga. Prefere trabalhar 15 horas por dia, chegar tarde só para jantar, dormir, acordar cedo no outro dia e ir embora. E quando a gente transforma a nossa vida profissional numa fuga, isso gera uma luta, porque a pessoa do outro lado está vendo o quê? Que ela não tem prioridade nenhuma. E a gente tem que buscar um equilíbrio para a gente poder não fazer com que essa balança pese para um lado e a pessoa acha que ela está sendo desprivilegiada, né? Porque não tem esse mesmo valor. E tem muita gente que faz a sua vida profissional o seu refúgio. Que às vezes o casamento não está bem, então eu vou trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu tenho justificativa. Eu não vou porque eu estou trabalhando. Eu não estou presente porque eu estou trabalhando. E então, se é para trabalhar, então casasse, né? Esse solteiro, trabalhando, então tudo certo. E a última luta é a luta espiritual, que culmina em tudo isso aqui. Porque no final das contas, o inimigo das nossas almas quer destruir relacionamentos.
Então, ele vai usar cada uma dessas bolinhas e outras que a gente nem colocou ali como, né, artifícios para destruir um relacionamento, para destruir um casamento. Então, em última instância, e de novo, exceto os casos extremos, onde tem violência, agressão, que isso aí a gente vai falar em outro momento, né? As demais situações sempre, e essas também, né? Mas essas são, a gente vai tratar de um jeito diferente, mas sempre tem um pano de fundo espiritual, que é o inimigo querendo destruir o relacionamento. E por que que isso é verdade? Porque ele fez isso lá no Jardim do Éden. Destruiu um relacionamento, né? Um relacionamento do casal com Deus. E gerou toda aquela discórdia, toda aquela situação lá do marido botando a culpa na esposa, né, Adão e Eva, e depois os filhos, lá um que matou o outro. Imagina, né, a consequência disso não foi. Amém? Semana que vem começamos a falar da primavera, e aí a gente fecha esse nosso circuito aí de 4 estações. Então eu vou parar aqui a gravação, deixa eu interromper para a gente não ter surpresas aí na hora de, né, de publicar. Então, interrompendo a gravação.